Olá, amigos! Começamos a nossa live sobre o céu da semana, a nossa análise astrológica que abrange as posições do período semanal, dos planetas, os ingressos, aspectos que teremos também, a movimentação celeste deste período de 12 a 18 de fevereiro, momento astrológico marcado aí por alguns ingressos, temos Mercúrio chegando a Aquário, é a última semana dos aquarianos, né? Porque já no próximo sábado já teremos o ingresso do Sol em Peixes no dia 18. Tá? Então, última semana aquariana, galera, na reta final de Aquário. Boa noite a quem chega, boa tarde, boa madrugada, bom dia a quem assistirá ao longo da semana, ou no final de semana, ou quando der na telha. Tá? Boa noite, Ana Martins, boa noite, pessoal que nos acompanha. Nós começando aqui um panorama semanal do nosso movimento celeste. Mercúrio é em Aquário, conjunções importantes, tem conjunção Vênus-Netuno, tem conjunção de Mercúrio-Plutão agora nesse fim de semana. Boa noite, Cláudia Paixão, boa noite, gente que chega e nos vê ao vivo e a cores. Né? Tem conjunção Sol-Saturno semana que vem. Então, movimentos especiais, movimentos importantes aí do céu que decifraremos, esmiuçaremos nesta live. Então, a gente já faz um panorama desse momento já no sábado agora, que antecede aí o dia 12, já no dia 11 mesmo, né? Que é o movimento de Mercúrio chegando ao Aquário, Mercúrio chegando ao Aquário. Boa noite, Paula Rosa. Então aqui o Mercúrio, ó, Mercúrio chegando ao Aquário já desde sábado, dia 11. Né? Mercúrio em Aquário já é um movimento mais interessante no sentido de ideias inovadoras, aquele contato com grupos, né? É isso, Adriana, tem Vênus, teve Vênus sextil nessa semana que passou, isso, lembrou bem, né? Mas chegando aí final de semana o Mercúrio chega em Aquário, dá indicação para conversa com os amigos, um bate-papo com grupos, reunir uma turma, fazer um social com gente diferente. O ingresso de Mercúrio em Aquário é interessante. Mercúrio é um planeta associado às comunicações. Aquário é um signo associado a questões de grupos, a causas. Pode ser interessante para reuniões atrelado a condomínio, a grupos de trabalho. Né? Boa noite, Valderez! Tem um tempo interessante para a gente discernir assuntos com gente de maneira mais ampla, de maneira mais coletiva, até internet, redes sociais. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Mini Mônica de Portugal. Beijo. Então a gente tem esse momento interessante com Mercúrio em Aquário. Mercúrio é um planeta bastante acentuado na questão comercial, na questão de negócios, no sentido comercial, vendas, né? Transporte, os serviços em si, né? E em Aquário dá indicativo interessante para poder abrir questões associadas a um coletivo, a grupos, a algo novo que de repente queira comprar, algo novo no sentido da comunicação com grupos e amizades, retoma alguma convivência, marca encontros aí no fim de semana com gente que não vê há algum tempo, né? Boa noite, Carol Cunhastro. Boa noite, Rosângela, pessoal que chega e assiste a nossa live do céu da semana de 12 a 18 de fevereiro. Aquariana, Paula? Então, Mercúrio chegando a Aquário também dá uma acentuada na comunicação de quem é aquariano, né? Tira limpo algumas conversas, interessante para estudos associados à tecnologia, estudos online também, é bacana, para interação cultural até pela internet, por um senso coletivo, né? Para convivências que envolvam uma interação, né, mais coletiva no sentido geral. Então, Aquário é um signo associado a grupos, a causas, né, a abrangência de pessoas, e com Mercúrio ingressando aí por esse fim de semana aí ao longo do mês, esse momento de interação, né, esse momento de mais didática, mais conversa entre amigos, grupos, retoma aquela reunião, bate-papo
uma bola com os amigos, né? Um vôlei, um beach, alguma coisa, galera que está na praia, né? Galera que faz um encontro, uma reuniãozinha aí, o carnaval aí rolando, né? Pode ser interessante para novas amizades, para interação com novos amigos também. Então, o ingresso de Mercúrio em Aquário de maneira interessante para aguçar mais um convívio social, uma interação com o grupo, um bate-papo à distância também, até porque Aquário tem uma dinâmica internética, um senso das comunicações associadas a uma abrangência que não seja física apenas, que pode ser também no virtual. Né? Boa noite, Dani. Dani Passos, boa noite, galera. Aqui chega Carol. Então, Carol, amanhã, sábado, né? Para quem assistirá ao longo da semana, o ingresso de Mercúrio em Aquário no sábado, dia 11, tá? Dia 11 agora, sábado, Mercúrio, ingresso em Aquário. Então já destrava um pouco aí a história dessa conjunção que ele fez com Plutão, Mercúrio em Capricórnio nesses últimos dias. A comunicação pode estar um pouco mais formal, mais lento para algumas coisas. Né? Mercúrio chega em Aquário, pode dar uma fluência melhor, desata a conjunção que vinha fazendo com Plutão, então algumas tensões no sentido de comunicação pode aliviar um pouco, né? Um certo clima meio assim, estranho, de algo que não queriam dizer, a sensação de alguém quer dizer algo e não diz, né? Que é o que esse tempo de Mercúrio conjunto a Plutão pode ter marcado nessa última semana, ou se disse, foi num tom um pouco assim, avassalador, né? Então um tempo também que muda um pouco a percepção da comunicação, das questões de entendimento, de informação, num contexto geral. Né? Mercúrio em Aquário também pode, a mnemônica aí de Portugal, pode destravar ou ter entendimentos melhores aí com as questões de sindicato, greve, né? Algo que atrele esse sentido coletivo, esse sentido de grupo nas experiências em geral. E como chega no fim de semana, é algo especial para... vai ter DR mínimo? É bom, também é bom, pode destravar para algumas DRs, né? Então é um tempo interessante, até por ser um ingresso no fim de semana, para uma interação social, tanto com os amigos, né, de forma presente, juntar uma turma, reunir amigos, grupos, como também para uma vivência até virtual, ou até em função de atividade virtual, cultural, aprendizado, curso e questões que movimentem aí uma interação, né? Despertem uma interação de convivência, certo? Então esse aí já para sábado, no dia 11, Mercúrio por Aquário. Teremos na segunda-feira a lua minguante escorpiônica, lua minguante em Escorpião, né? Toda lua minguante, toda semana aí de lua minguante, ela dá um indicativo de conclusões. A lua minguante é mais para finalizar assuntos, finalizar questões, um tempo aí de concluir algo, ou até de dar uma certa estratégia de preparação para algo a vir, algo que esteja por vir. Né? Então, antes de começar alguma coisa, às vezes é importante terminar algo mal resolvido. Né? Então isso é um ponto importante também, seja no trabalho, seja num tempo de rotina, como é segunda-feira, né? Começar uma semana com lua minguante é algo curioso, porque você está começando um período em que a lua está minguando. Então é uma semana que pode ser interessante para concluir questões ou uma sondagem de estratégia para finalizar alguma coisa antes de começar outra. Né? Então é mais ou menos isso. Sabe quando você vai limpar o salão, arrumar a casa antes de um evento, ou de receber uma visita, ou de começar alguma coisa nova, né? Você sempre dá aquela limpada do que não serve, né? Joga fora, sei lá, a pessoa está mudando de casa, vai jogar as coisas fora, que não serve mais para viver ou para fazer alguma coisa nova, né? Às vezes num contexto de transição. Então, lua minguante em Escorpião é interessante para um processo de transição, para limpar as gavetas, né? Jogar para fora. Boa noite, Fati França. Então, também
descartar, né? É isso, o Erechim Medeiros, para dar uma despressurizada, né? Às vezes a gente quer começar alguma coisa, quer comprar, vai pôr um móvel aí novo no lugar e o lugar não está limpinho, não está legal para combinar com o móvel novo. É meio isso, né? Lua minguante você tem que dar uma finalizada no que está velho para o novo poder chegar, né? Então isso pode valer para os assuntos de trabalho, isso pode valer para assuntos gerais de cotidiano. Boa noite, Beatriz! Então um tempo aí de finalizar questões pode ser interessante para finalizar assuntos emocionais também, como não? Porque é uma lua minguante escorpiônica, é uma lua minguante em escorpião, né? Olha lá. Então é um fator também para concluir assuntos pendentes emocionalmente, por que não? Certos desabafos, né? Então há uma tendência aí também para meio que definir, exorcizar os temas, né? Limpar o salão aqui em Portugal é tirar os macacos do... Aqui também, viu, Mini Mônica? Limpar o salão é fazer aquelas higienes nasais também. Aqui também. Né? Limpar o salão. Mas limpar o ambiente, fazer né? Joga um sprayzinho no quarto, um incensinho para dar uma limpada e chegar no lugar novo. É um pouco essa época de desabafos emocionais para, né, às vezes quem está fazendo terapia pode ser interessante fazer uma certa limpeza de pôr para fora certas emoções, dar uma choradinha e tal. É mexer um pouco com o íntimo, né? Lua minguante em escorpião, a gente fica um pouco suscetível a tratar assuntos íntimos, afinal é uma lua minguante escorpião, um signo de... Vocês estão vendo limpar o salão, né? Então esse é um ponto da lua minguante escorpiana, marcando esse tempo de atenção com aquelas emoções meio ali escondidas, meio mal esclarecidas, que também são propensas a um desatar de nó, né? Tenho que pôr para fora o assunto para não ter mais que tratar, né? Para finalizar. É um tempo interessante para finalizações de temas emocionais, ou até na terapia, ou até num tempo daí do contexto geral, né? Valderez, no meu mapa tem Mercúrio em Aquário. Como a gente falou de Mercúrio em Aquário antes, quem tem Mercúrio em Aquário dá uma acentuada aí nos assuntos de Mercúrio, né? Então, quem é aquariano também dá uma acelerada aí na comunicação, pode querer falar mais, pode querer estudar um pouco mais, entreter, né, nas informações, fica mais, né, direto na comunicação, então dá uma acentuada, né? Na lua minguante em escorpião, como eu disse, é um tempo de concluir questões, finalizar assuntos ou preparar ali um pouco arado para começar o plantio, digamos assim, né? Porque depois vem a lua nova na outra semana, tá? Falaremos dela na semana que vem, no próximo céu da semana. Então, a lua minguante escorpião, ela tem esse, né? Lua nova vem lá para o dia 20, né? Já quando tiver o período pisciano, a lua nova em peixes também, lá no dia 20. Né? Então, às vezes, é interessante esse processo, né? De uma lua minguante, a gente, né, limpa o chão, tira, né, finaliza os problemas, né? Até falam que nas partes estéticas, né, a depilação, dizem que é bem melhor a lua minguante, porque você está tirando, né, fazendo a limpeza ali da raiz, né, dos pelos, né, a parte capilar, né? Quem quer meio finalizar, fazer a depilação, dizem aí que a lua minguante ela é mais suscetível, tá? Porque você está meio finalizando um processo, né? Um contexto biológico aí também, certo? Então, lua minguante escorpião é interessante aí na semana para concluir questões, para finalizar assuntos, para despressurizar certas emoções e também para preparar para algo novo, né? Você dá aquela encerrada de um assunto para algo novo chegar num sentido emocional, no sentido de, né? Às vezes a pessoa não está bem resolvida para entrar numa situação nova afetiva, tal, precisa dar finir, encerrar de vez uma coisa antiga para dar uma melhor sensação de preparo para viver o que vem de novo aí depois, tá? Então esse é um ponto.
Semana marcada também, céu da semana nós temos ali uma conjunção Vênus-Netuno, aqui ó, Vênus e Netuno, ó, conjunção Vênus-Netuno, marcando aí a semana que vem na quarta-feira, é isso? Quarta-feira, conjunção Vênus-Netuno, quarta-feira, dia 15, mais que vale já desde o começo da semana, tá? Então esse é um ponto, né? Ah, já fez hoje o mínimo, então tá ali perto da lua minguante, né? Para depilação, para concluir essa parte estética. Então, conjunção Vênus-Netuno, gente, o planeta Vênus é associado aos relacionamentos e Netuno associado a percepções, a causas coletivas, ao lado sensitivo, solidário, meio que uma antena emocional, né? Quando tem um aspecto Vênus-Netuno, uma conjunção Vênus-Netuno, é um tempo de mudança ou de intensidade nas percepções emocionais diante dos relacionamentos, né? Então isso é um ponto. Saudações, Juliana, bem-vinda! Então, quarta-feira, conjunção Vênus-Netuno, ela dá indício de mais proximidade e envolvimento intenso diante das questões de relação, tá? Carol, se for na casa 7, é uma etapa diferenciada aí na questão de relacionamentos, de vínculos, tá? Então, tem um fator aí de reacender alguma questão associada à doação diante de relacionamentos, diante de pessoas que a gente tem elo de alguma maneira. Então vale um cuidado aí para essa observação. Recomenda aí um cuidado para que não haja um exagero na doação, na dedicação, na empolgação, na expectativa diante de convivências, diante de relações, diante de elos, né? Não colocar muito no pedestal, né? Vênus-Netuno dá uma tridimensionada quando está envolvido, quando está dedicado a uma vivência, a um assunto. É uma ilusão às vezes, né? Uma ilusão, mas também é uma conjunção potente no sentido das percepções. Ela pode beneficiar no sentido de percepção do quanto nós estamos mergulhados diante de certo assunto, ou até mesmo o quanto estamos meio alheios, tá? Porque às vezes conjunção Vênus-Netuno dá uma tendência a meio estar disperso de algo que precisa estar ligado, tá? Então às vezes é tanto para um lado mais de doação como para um lado mais de dispersão também, certo? Então vale essa ponderação num contexto das percepções diante de relacionamentos, mas é fundamental a atenção para que não haja exagero na dedicação até nas relações, né? Uma atenção com dispersão também, para não perder foco à toa por causa de opinião de alguém, tá? Por causa às vezes de um pitaco que alguém deu, né? Então isso é um ponto, né? Sua Vênus é em Virgem, né, o Natália? Isso é um contraponto, né? Vênus em Virgem não é muito dessas não, né? Então é um contraponto, apesar que faz oposição à sua Vênus, então isso dá uma tendência a acontecer isso que você falou, de você ficar um pouco no mundo da Lua, embora sua Vênus seja terráquea, né? Seja de praticidade, né? Então você mesmo acaba se cobrando. Mas é isso, Vênus conjunção Netuno também desperta esse tempo interessante para interação com as artes, né? Com cultura, esse tempo de carnaval aí também, dos preparos, tal, né? Já dá uma despertada, já dá uma inspirada para escolher uma fantasia legal, para com quem ir, qual bloco vai. Até para quem não curte carnaval, para saber melhor onde vai ser o retiro, a fuga, até porque é uma conjunção Vênus-Netuno em peixes. Olha que interessante. Conjunção Netuno, ela pode ser interessante até num contexto da dedicação para uma vivência cultural, para uma vivência de festa, de sociabilidade do carnaval, de algo que contenha um contexto cultural e de ilusão, como também para a, a melhor direção para onde a gente pode se isolar ou se afastar ou ter um estágio meio antissocial, né? Então isso é um ponto. É o que vai ter de gente pode dar umas paixonites de carnaval aí
numa véspera de conjunção Vênus-Netuno, né? Então é interessante. Boa noite, Cássia. Boa noite, pessoal que chega. Este é o céu da semana de 12 a 18 de fevereiro, última semana de Aquário, última semana do período dos aquarianos também. Então, para quem pegou o bonde andando, nós temos aí esse momento da conjunção Vênus-Netuno. Falamos aí do ingresso de Mercúrio em Aquário, da interação de ideias com grupos, com amizades, com novos contatos que surgem, ou até uma retomada de vivências com grupos, né? Falamos aí da lua minguante em Escorpião, um tempo aí de finalizar assuntos, de concluir questões emocionais, ou até de preparar algo para uma novidade, ou para iniciarmos algo naquele contexto, né? Às vezes, para começar alguma coisa, é interessante finalizar coisas pendentes, né? Questões pendentes, né? Então, esse é um ponto que marca a semana da lua minguante. E também, como vínhamos falando, dessa conjunção Vênus-Netuno. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, né? Não vamos exagerar com essa história. Vênus, planeta do amor. Vênus é um planeta associado à relação, a relacionamentos, né? O amor tem um contexto bem amplo, né? No sentido da beleza, da atração, mas principalmente de mais amplitude das palavras. Tem muito mais vocabulário para Vênus e para Netuno, tá? Então, Netuno tem um fator de percepção, não é só de ilusão, não. Netuno ele é um planeta associado a percepções, a sensibilidade, a um certo Wi-Fi emocional, né? Então, isso acaba sendo bastante interessante na percepção das relações ao longo da semana, do quanto nós estamos doando ou voltados demais para certas convivências, ou também o quanto nós estamos dispersos de quem precisa de atenção, né? Quanto nós estamos meio alienados. Então, essa conjunção Vênus-Netuno é um clique, tanto para uma vertente como para outra condição também, certo? Seu namorado é pisciano, ou Mônica. Então, é um complemento aí, olha só, Virgem Peixes são os opostos têm aquela questão complementar, né? Então, esse é um tempo aí de Vênus-Netuno na quarta-feira, conjunção Vênus-Netuno. É isso, ô Ereci Medeiros? É isso, é muito Wi-Fi emocional, né? Então, Netuno, ele tem essa questão. Quando tem aspecto com Netuno, quando tem conjunção Vênus-Netuno, Mercúrio-Netuno, é um exercício, é um teste para percepção emocional e da sensibilidade também, certo? Então, vai essa questão aqui. Deixa eu parar de compartilhar para não travar a minha tela. Então é isso, Netuno tem muito essa questão. Você sabe que nos trânsitos de Netuno, maiores, né? Netuno passou anos por Aquário, depois por Peixes, foi por causa do Netuno que a gente percebeu melhor as imagens, as tecnologias, as comunicações por imagens, né? Na época lá como é que chama? Do telégrafo, do código Morse, foi uma época ali de Netuno por Aquário, Netuno por Peixes, as percepções, né? Voltou aí o contato, gente? Voltou aí a minha comunicação? Então, o tempo de Netuno em aspecto com Vênus, com Mercúrio, né? Ele é bastante sinalizador para as percepções emocionais, para as percepções da nossa sensibilidade. E também para darmos conta do quanto também pessoas, ou até nós mesmos, estamos meio dispersos das situações. Então, Netuno tem o fator da dispersão, muitas vezes, né? Do foco. Então, a semana é um exercício para não dispersarmos à toa, às vezes por pitacos ou opiniões de pessoas. Então, às vezes, com conjunção Vênus-Netuno, é importante a gente perceber se a gente não está voltando a nossa energia porque os outros falam, porque os outros pensam também, né? Então, esse é um ponto. Fazendo aniversário às vésperas da conjunção Vênus-Netuno, predispõe uma revolução solar. Juliana, vai ter uma conjunçãozinha Vênus-Netuno na revolução, né? Então, de certa forma, é um tempo que o ano aí, pessoal, pode ter aí um lado mais sentimental, mais romântico,
mas um ano interativo, de repente, para o gosto de artes, de terapias, né? Os temas netunianos têm um tempero mais aí para vivência, para uma demanda de experiência ao longo do ano, né? E fica mais romântica, fica mais afetuosa, pode despertar uma afetuosidade maior também. Aliás, conjunção Vênus-Netuno, ela apimenta para o romantismo, para curtir um cinema, curtir uma dança, para uma paquera um pouco mais associado a tema cultural, né? Uma paquera que você leva a pessoa para uma dança no carnaval, uma coisa mais romântica, ou um retiro, né? Então esse tempo de conjunção Vênus-Netuno, ele tem lá as suas positividades ou as suas condições de serem aproveitado. Para quem é casal, para quem tem par, pode despertar um momento mais love affair, de resgate de romantismo também, por que não? Mandar uma poesiazinha, um incremento afetuoso, é um tempero para um exercício do romantismo. Um vinho a dois, né, Juliana? Como não? Por que não, né? Um Luiz Miguel aí tocando, ou uma trilha sonora a gosto, né? Então, por que não? Conjunção Vênus-Netuno, Love's in the Air, por que não, né? Dá para aproveitar um temperinho romântico a mais, né? Não é só viajandões e ilusões, né? Mas, é lógico, requer atenção para não entrar em barcas furadas, né? Nem em aplicativos do amor que vira gato por lebre, né? E com Vênus em Peixes na casa 10, talvez... Vênus em Peixes na casa 10, talvez nem tão... Ah, não, imagina, né, Juliana? Talvez nem tão romântica, né? Boa noite, Neta Centurion. Quando Netuno é retrógrado no mapa natal, isso também reflete no... Não, quando Netuno é retrógrado no mapa natal, não. Netuno, muita gente, meio mundo tem Netuno retrógrado, né? Relaxa, né? A retrogradação ela é mais potente quando é mais associada a Mercúrio, Vênus, Marte, ou se o Netuno está oposto ao Sol, ou se tem, né, oposição do retrógrado com o Sol. Tá? Vocês estão rindo do Love's in the Air, né? Então, Juliana, é bom para um clima de affair, né? Um clima... vai ver o Titanic, Mini Mônica. Tem um tempero meio mercuriano, né? Tem um lado assim, né? Tem um lado meio Irene Cara, what a feeling, né? Uma coisa meio sentimental, mais pisciana aí da jogada. Tá? Porém, contudo, todavia, quinta-feira temos conjunção Sol-Saturno. Conjunção Sol-Saturno é meio contraponto de conjunção Vênus-Netuno, né? Já vamos entrar na realidade, né? Vamos falar sério, né? Conjunção Sol-Saturno já é um certo... Vamos falar sério, né? Vamos descer para a realidade, né? Brinca. Conjunção Sol-Saturno também acontece. Um detalhe, gente, um detalhe importante que eu esqueci de observar nessa conjunção de Vênus com Netuno. Eu não sei se vocês lembram, quem estuda astrologia ou quem acompanha as minhas lives. Essa conjunção Vênus-Netuno, ela é 24 graus de peixes. Ela é o mesmo grau, o mesmo ponto da onde houve a conjunção de Júpiter com Netuno no ano passado e de Marte com Netuno também no ano passado. No mesmo ponto, no mesmo grau, 24 graus. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que há tendência de questões associadas a esse 24 graus de peixes no mapa poderem vir à tona ou ter um esclarecimento ou algo reacender para tirar a limpo uma etapa nova de algum assunto daquela época, entre março e abril do ano passado e agora meio recente, aí do final de ano, também outubro, novembro, mas especialmente questões pendentes ou mal esclarecidas de 22, de algumas épocas de 22, também podendo tirar a limpo agora neste 23, certo? Única e exclusivamente porque é uma conjunção no grau, 24 graus de peixes, e essa conjunção ela é no mesmo ponto de onde Júpiter e Netuno teve uma conjunção ano passado, e Marte e Netuno também. Então, quando há uma reincidência de conjunção no mesmo ponto, no mesmo grau, em tempo curto, às vezes certos assuntos dão uma
propensão a resgate, a tirar a limpo algumas questões, certo? Então, fica aí a observação. O grau 24 de peixes. Então, ô Neto Cinturão, essa história de 29 graus ser maligno é devagar com andor, tá? Devagar com andor, que o santo é de barrinho, de barro, tá? Devagar com andor. 29 graus é um grau desafiador, porque você está na fronteira ali de um signo para outro, né? Mas vamos devagar com as hecatombes, porque tem gente que delira um pouquinho, né? Vai, viaja, cheira cola, né? Vamos com calma. 29 graus é maligno, mas mais ou menos. É um grau desafiador. É a mesma coisa que você está na fronteira de um país com outro, de uma cidade com outra, e algumas leis de uma não funcionam para outra, uns costumes, né? Você está no 29 de peixes e às vezes vai para o 29, para o zero de Áries, ou você está no 29 de aquário, vai para o zero de peixes. Então a divisa de um de outro é às vezes um desafio de adaptação, né? Então, o maior desafio do grau 29 é, às vezes, da adaptação. Vocês estão rindo? Tem uma galera que cheira cola, viaja no patê, né? Mistura cachaça com vinagre e azeite de oliva, faz um coquetel na salada. Não é nem um tempero, é um coquetel molotov na salada, né? Devagar aí com o sectório 29, né? É um grau difícil, desafiador, mas às vezes ele pode estar bem aspectado, ele compensa, vai de cada mapa, vamos, né? Calma e elegância, né? Calma e elegância na jogada, né? Que alguma efeméride que tenha sugerido nessa época do ano passado poderia ser uma resolução. Pode sim, o Anne Dornelas, pode sim, pode ser uma tendência para destravar ou desatar ou reacender questões do 24 graus de peixes, né? Olhadinha aí no grau de 24 de peixes no mapa aí de vocês, algum tempero, alguma transição, algum movimento aí marcar alguma questão para ajuste ou reviver uma coisa até meio sutil, mesmo que um revival seja de assunto, ou para tirar a limpo mesmo, certo? E falando da conjunção Sol-Saturno, que nós teremos na quinta-feira que vem, né, dia 16, ela é especial, ela é positiva num contexto de cronograma, planejar questões a longo prazo, estabelecer o tempo de algo que leva tempo, né? Do tempo de algo que leva tempo é ótimo, mas de estabelecer o cronograma de assuntos e de temas, né? Para metas, né? Para sondagens de período de alguma coisa, né? De assuntos que envolvam um tempo para realizar. Tipo, acho que até mês tal, até tal, eu consigo começar alguma coisa, algum tratamento, ou até academia, né? Então esse é um ponto. E a outra história é que vai fazer um ano, né, mínimo, da guerra, e realmente deve lá mudar muito, né? Enfim. Mas só a conjunção Saturno é interessante para estabelecer questões estruturais para longo prazo, assuntos para longo prazo, com questões de cronogramas. Pode também ser interessante para finalizar temas que já vêm de um certo tempo também, tá? Conjunção Sol-Saturno aí acontecendo em Aquário. Aliás, é a última conjunção Sol-Saturno por Aquário, porque março Saturno vai para Peixes, tá? Então, nos últimos 2, 3 anos, Sol e Saturno se encontraram por Aquário. Então, esse é um ponto. Carol Cunha Astro, alguma dúvida? Saturno na 9 é o impeditivo para morar fora? Não, claro que não. Saturno na 9 às vezes dá, pode às vezes dar desafio, pode dar uma demora, depende do contexto do mapa, tá? Mas tem gente com Saturno na 9 que vai morar fora depois de uma certa idade, às vezes depois dos 30, ou vive a questão do estrangeiro de forma um pouco desafiadora. Às vezes pode até morar fora fácil, ou pode ter desafio com a língua, com alguns hábitos do estrangeiro, mas não com morar, tá? Pode dar desafio com um certo padrão do estrangeiro, tá?
Mas, em geral, dependendo do contexto do mapa, dá probabilidade até frequente, né? Chance boa até de fluir, morar fora. Né? Não é algo que dá impeditivo, não. Tá? Pode ter almanaques meio radicais que às vezes colocam isso, mas conheço muita gente com Saturno na 9 que teve melhor estruturação quando foi morar fora. Tá? Pode dar desafios com, às vezes, demorar para pegar a língua, né? Para alguns hábitos de adaptar e tal, né? Às vezes temperatura, né? Até aquele jogador que não gostou da paeja, né? O Viola, né? Foi morar na Espanha, estava com saudade do arroz e feijão, né? Em vez de não comer uma paeja, né? Ironias do destino. Então, conjunção Sol-Saturno, gente, é interessante para estabelecer metas, cronogramas, concluir questões, mas é importante também para pode cobrar uma disciplina na tratativa de assuntos. Tá? Então, às vezes você está lá querendo fazer uma academia, fazendo uma atividade, um curso. Né? O Sol Saturno é a chance de criar um cronograma para você se disciplinar naquilo. Você consegue ou estabelece uma tendência para disciplina diante de um assunto que você passa a se dedicar. Agora você leva a sério isso. Né? Agora eu vou levar a sério a malhação, ou a academia, ou o curso aí do que eu quero fazer. Né? E alguma questão no trabalho, um contexto de projetar melhor estruturas e assuntos que envolvam trabalho, que envolvam a rotina, uma obra que está rolando, que está meio empacada. De repente o Sol-Saturno colabora para um desenvolvimento de questões a longo prazo. Ele estabelece ali o cronograma. Agora vamos levar a sério isso, plano de metas. Né? Então, essa é uma condição bastante interessante. A sua academia é o Nutella? Academia, isso é na academia, o Mnemônico. Isso aí é terapia culinária, é terapia do doce, né? É refúgio. Né? Nutella é antidepressivo para muita gente. Ó, 27 graus, viu, Juliana? 27 graus de aquário, tá? 27 graus é a conjunção. Tá? Então pode dar uma mexida aí nessa região do mapa com alguma questão que envolva uma necessidade de disciplina, de um cronograma, de planejamento e de se vivenciar alguma responsabilidade extra nessa região de aquário, nesse 27 de aquário. Tá? No trabalho é uma responsabilidade nova, se for no ascendente, é até um status novo, né? Dá uma questão da parte física também, né? De um cuidado ou uma responsabilidade com o corpo, uma amadurecida, uma rejuvenescida também, né? Quase em cima do Sol. Então dá uma olhada na casa de Leão também, que é regida pelo Sol, tá? Dá uma afetada aí na casa de Leão também. E aí, para concluir a semana, temos bom aspecto Mercúrio-Júpiter, né? Mercúrio sexto com Júpiter, né? A sua disciplina é comer Nutella. Eu sei de muita gente que tem essa disciplina, viu, Mnemônica? Nutella, disciplina do Nutella, disciplina de outras guloseimas, né? Não é só Nutella disciplina, não, tá? Aqui, ó, Mercúrio tá? Mercúrio sexto Júpiter. Helena, hoje no SPTV, eu fiz um comentário lá, né, que eu faço os comentários e depois eu mudo de canal, né, eu mandei um Twitter lá pro SP1, né, eu sei lá do que foi, nem lembro mais, depois você me lembra o que eu comentei. Então esse sexto Mercúrio-Júpiter termina a semana, é positivo para expandirmos ideias, para expansão de assuntos, para cursos, para atividades culturais, para o planejamento de viagens, para quem for viajar no carnaval, né? Para quem for interagir culturalmente. É uma tendência, um fim de semana aí que tende a ser bem expansivo nos contatos, nas comunicações, novas amizades, contatos à distância, reaver gente, né? retomar assuntos. Então é um tempo interessante para quem estuda,
para quem faz Venturi. O Netuno tá agitando a minha, a minha memória, Juliana. Eu acho que eu fiz um comentário de merenda, coisa de educação, coisa que, sei lá, já está faltando, né, coisa, você está à toa na hora do almoço vendo a TV, lá você dá umas tweetadas aleatória, né? Dá uma metralhadora giratória na mídia. Né? Então, o Mercúrio-Júpiter aí em aspecto para terminar a semana é excelente para aprendizados, para atividade cultural, para quem for viajar, interagir mais, né? Para um momento assim mais de expansão das vivências, do que vai vivenciar culturalmente ou no lazer, né? Já que é no final da semana, é na sexta, no dia 17, mas aí já de quinta, né, você já tem um bom aspecto. Então o sexto, ele é positivo para também tratativas de estudos, acertar alguma coisa que envolva conhecimento, matrícula. Ah, é verdade, Helena, eu falei do SAMU. Exatamente, eu falei da questão que minha mãe teve um problema ano passado que eu precisei chamar o SAMU, né? Ela teve uma fratura e tinha SAMU, né? Não tinha ambulância. Aí a mulher ligou 10 minutos, olha, não tem, não vai vir ambulância não, você quer continuar esperando? Eu falei, vou esperar, por quê? Não vai vir. Né? Eu tive que pagar, né? Contratar uma paga, né? 300 mangos para chamar uma ambulância paga. Imagina, né? Imagina a população em si. Né? Deus, louvor, eu pude, né, arcar, mas quem não pode, né? Então, dei aquele pitaco do Twitter lá do SP1 Global. Então, gente, é fim de semana. Concluindo aí, Mercúrio sexto com Júpiter é muito interessante para aprendizados, para aperfeiçoar conhecimentos, para interação com pessoas e professores, aula particular, né? Aí quinta para sexta, quem tiver aulas online, quem trabalha com estudos ou mentoria, né? Esse é um ponto interessante aí para concluir a semana. Mini Mônica, bom sábado aí para você, obrigado aí pela presença. Então, gente, o céu da semana terminando, concluindo aí essa questão de Mercúrio, sexto, Júpiter, um tempo especial também para interações culturais no período aí, fim de semana do Carnaval, para uma diversão, para contatos, para retomar convivências, para contatos à distância, para quem for ter reencontros, ainda que não curta o Carnaval, né? E para um momento aí mais de abertura de ideias, né? Até para as comprinhas, né? Uns contatos que envolvam contatos à distância e ganho de informações, né? Partilhar informações também vai ser bem saudável, bem interativo no geral. Certo? Então, pessoal, este é o céu da última semana de Aquário, de 12 a 18 de fevereiro. Obrigado, Carol Cunha. Boa noite a todos. Ótima semana aí para você, para quem nos acompanha, para quem nos assistiu. Semana aí marcada por Mercúrio em Aquário, de interação com grupos, comunicação, né? Vênus Netuno aí marcando esse período de integração, de doação, de percepção das emoções, da sensibilidade, de cuidado para não exceder nas doações, mas também não dispersar demais de quem precisa, para um apimentar no affair do romântico, né? Conjunção Sol-Saturno para uma disciplina, para um estabelecer metas, um levar mais a sério assuntos, ou concluir cronogramas e planejamentos aí para ao longo do ano, né? E a lua minguante finalizando assuntos para permitir que novidades cheguem por aí já começando a semana, na segunda-feira também. Certo? Obrigado, Juliana, obrigado, Ana Martins, Erecia Medeiros, Helena, gente aí que acompanha o nosso céu da semana, Neta Centurion. Ótima semana a todos, um abraço